Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, por aqui mais uma coluna. Não pira, hein? Respira e respira fundo porque vai dar tudo certo, eu tenho certeza. E comigo hoje um cara, olha, campeão olímpico em Atenas 2004, 2 títulos mundiais, o maior levantador da seleção brasileira de vôlei, hoje dirigente do Maringá Vôlei e também... Aos 44 anos, ele tem uma novidade, porque agora ele é o vovô do Lorenzo. É! Ricardinho, obrigada pelo bate-papo de hoje, é um prazer te receber por aqui. Olá, e aí, tudo bem, galera? Tudo bom, Ricardo? Falando com você, com vocês. Legal, eu acho que tudo tem uma fase, né? Tudo tem um período, e eu acredito que agora esse de vô do Lorenzo é um nome que eu tô gostando muito. Tirando o Ricardinho, né? O bad boy Ricardinho, o maluco Ricardinho, agora é o vovô do Lorenzo. Isso é ótimo, né? Tá melhorando. Muito! E eu sei que você tem muita coisa legal para contar no vôlei, né, Ricardinho? Mas essa função de vô, que talvez você nem imaginasse, e que aos 44 anos, jovem, né? Um vovô jovem aí, fosse ter alguém para te chamar de vô. Primeiro eu queria começar esse bate-papo sabendo como é essa sua relação com o Lorenzo, né? Você colocou um apelido dele bonitinho nas redes sociais de Lolô, a gente vê que vocês são muito ligados um com o outro. Eu queria saber como que tá rolando esse momento de isolamento aí com o Netinho. Bom, antes de mais nada, sobre o isolamento, é o momento que a gente vem vivenciando o planeta, né? O país, no geral, os países, as cidades, os estados. Terrível, um momento que nunca eu, pelo menos particularmente, imaginaria algo do gênero na nossa geração. Mas vamos lá, né? Esses são problemas que a gente vai se acostumando, que eu não gostaria de se acostumar, até mesmo a própria máscara, né? Às vezes eu saio do carro, né? Sem a máscara e falo, nossa, esqueci da máscara. E pretendo continuar esquecendo, porque eu acho que não quero me acostumar, né, que a gente fique muito tempo tendo que usar máscara e tendo que seguir as regras, os decretos, etc. Mas sobre o Lorenzo, você já começou no sentimental, então já começou realmente me destruindo. É um momento de quarentena, é um momento que ele frequenta muito a minha casa, porque minha filha está num período de estudo, então desde que ele nasceu, ele tem essa ajuda, né, que a mãe e que o pai dão para ela poder estar estudando, poder estar finalizando a faculdade, nutrição, etc. E ele vem crescendo, né? A gente sabe como é que é uma criança, meu. Uma criança até eu fico impressionado, né? Quando é bebê, você acha que não está te reconhecendo, ou que, né, está percebendo as coisas que você, esse contato direto, frequente com ele. E quando dá 1 ano e meio, que é a idade que ele está, você vê, meu, o carinho e como ele fica apegado a você. Então, ali tem algumas fotos no meu Instagram que eu venho postando dele, que montei uma pequena academia na varanda do prédio e ele me acompanha, onde eu vou ele acompanha, quando eu não estou fazendo treino, ele me segue, me leva até a academia e faz movimento de exercício. Então eu costumo dizer, né, o amigão do vovô, né, é meu amigão, é meu parceirão, é diário, frequente, a gente fica fazendo desde brincadeiras com ele até as minhas brincadeiras, que no caso é academia, malhação, até ver os desenhos. É sensacional, é uma coisa... Não tem como explicar, não tem como explicar. Inclusive, eu queria dizer para você que eu nem te pedi autorização, mas a gente já pegou uns vídeos lá do seu Instagram. Então, quem for assistir esse programa pelo YouTube da Jovem Pan, vai acompanhar umas imagens muito fofas sua com o Lolô. Eu mesma fiquei apaixonada, porque eu tenho um menininho também de 4 anos e a gente sabe como é bacana. Eu tô com 45 anos, fui mãe aos 40, então, assim... Nossa. A segunda vez, porque a minha primeira filha tem 14 anos. Então, assim, é muito bacana, porque uma criança, ela transforma e faz uma magia dentro de casa, né, Ricardinho? Faz. Então, É sensacional, não? E para falar a verdade, minhas filhas e minha esposa não deixam eu postar tantos vídeos que eu gostaria, né? Porque elas falam que eu passo um pouco do limite, porque é um vídeo atrás do outro, a gente fica filmando, a gente fica falando, então com certeza o que está ali acho que é 1% no meu Instagram,
do que realmente ali eu tinha vontade de postar, mas que o pessoal me segura um pouco. É sensacional, porque são momentos, são coisas que a criança faz que te transforma, muda. É algo sensacional, é inexplicável, inexplicável. Quem é pai sabe, quem é avô, então, mais ainda. Muito feliz, momento muito feliz mesmo, a gente passando por esse terrível momento aí, né? Que legal, Ricardinho. Você tem duas filhas, né? Tem a Bianca, que vai fazer 17 anos agora, e a Júlia, 22 anos. São as minhas duas filhas. Uma é nutricionista, que é a mãe do Lorenzo, é a Júlia? A Júlia, mais velha, vai se formar agora, né? E tá empolgadaça, né? Nesse estilo de vida saudável, que eu acho que é importantíssimo, além né, a preocupação, obviamente, se preocupar fisicamente, é gordinho, não é tal, mas a essência realmente é a saúde, né? Aí acho que você tem uma qualidade de vida, você poder durar, e hoje em dia tem esse acesso tão grande, eu acho que ela escolheu um lado bacana, um lado que eu curto muito, né? Faz aí uns 6 anos que realmente eu entrei nesse estilo de vida, de realmente comida saudável, me cuidar fisicamente, tanto é que eu particularmente acho que eu estou com um físico melhor do que com 10, 15 anos atrás, de quando realmente eu não me cuidava, por buscar esse estilo de vida, essa qualidade de vida. A idade vai chegando também, né? E eu acho que a gente começa a se preocupar com certas coisas, e depois vira e se transforma num estilo de vida e não simplesmente uma dieta. E minha filha, com certeza, vai ser a pessoa que vai estar me ajudando e me assessorando aí com a nutrição. Ricardinho, nenhuma das duas quis seguir os passos do pai, como foi isso? Não, a Júlia, quando eu jogava na Itália, a Júlia, ela chegou a participar do time de vôlei da equipe, tinha categorias de base na Itália, chegou a jogar, mas não era muito. Tinha talento, viu? Eu falo até hoje, tinha talento, tinha condições de se transformar numa jogadora sim. Não digo a nível de seleção brasileira, porque isso é uma, né, com o decorrer que a gente vai vendo e tendo noção, mas com certeza ela poderia ser uma jogadora de voleibol profissional. Mas aí não gostou muito da rotina, para te falar a verdade, né? Muito desgastante, as viagens do pai, a ausência minha também. Com certeza a minha ausência, isso pesou um pouco para ela, saber que eu estava o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro fora, e ela foi se afastando aos pouquinhos e decidiu parar, né? Voltar aos estudos. A minha menor, quando o projeto, eu tinha um projeto social aqui, né? Que a intenção era um projeto social, e minha filha fazia parte desse projeto social, e que teoricamente a gente já estava transformando ele, era o 3º ano já, em uma categoria de base. E minha filha menor, a Bianca, também jogava, apaixonada até hoje, sente muita falta, não só aqui de Maringá, de existirem projetos de categoria de base, como no Brasil todo, né? Eu procuro, mas não tem como, e infelizmente é o que vem acontecendo, né? Eu estou sentindo na pele essa ausência de categorias de base pelo país espalhado, nessa preocupação que na nossa idade, né, principalmente eu que morei em São Paulo, existia Banespa, existia Pirelli, existia Paineiras, existia São Paulo, Corinthians, né, esses clubes todos tinham categoria de base. Eu tentei até, quando deu, permanecer com isso, mas a Bianca é uma apaixonada, ela pretende seguir, mas chegando aos 17 anos, quer dizer, sem esse apoio, né, eu tentei formar, repito, aí essa categoria de base, mas ficou insustentável para permanecer. Depois dessa pandemia que a gente vem vivenciando aí, prejudicou ainda mais o projeto. Eu tive que acabar esse projeto social que tinha 400 crianças, eu tinha já nesse projeto social. Mas ela é uma apaixonada, gosta, brinco com ela de vôlei aqui, às vezes, pouco, né, porque agora a gente está trancado, mas dentro do apartamento, pouquíssimo, mas ela com certeza, se tivesse um clube aqui dentro de Maringá, ela estaria jogando, na escola também, agora que ela está, tem categorias, pessoal mais velho que ela vai participar, né, estava iniciando, mas não sei se vai seguir em frente, porque, repito, categorias de base hoje em dia tá difícil, né? De formação. Inclusive, eu quero falar sobre esse projeto social, é o meu próximo tema aqui, mas antes eu queria te dizer que eu sou uma jogadora de vôlei frustrada, viu? Mas por quê? Porque meu pai, ele me incentivou muito, eu amo voleibol. Na minha adolescência eu joguei a vida toda, inclusive pelo clube lá do bairro. Eu fui pro Banespa fazer um teste, passei. Nossa. Só que eu morava na zona leste de São Paulo, o Banespa... Nossa, do outro lado. Era do outro lado do Sul. mundo, então a questão financeira pesou. Mas hoje, então, eu só fico curtindo aí os nossos ídolos, como você, pela televisão, mas o voleibol realmente é uma paixão e eu estou incentivando a minha filha aí, pelo menos no colégio, a jogar. Vamos ver. Legal, uma pena, mas participou, tem noção do que é,
teve adrenalina, sabe que quer fazer um esporte, isso é essencial, né? Independente se você se torna, né, de repente, um campeão olímpico, um jogador de seleção brasileira, que eu costumo falei para as minhas filhas até então, até a minha Bianca fala até hoje para a Bianca, o importante é você estar participando, aprender a perder, aprender a ganhar, ter aquela adrenalina, aquela sensação. Você teve isso, né, por independente do campeonato que você participou, disputou, são sensações aí que a escola, você estudando, você fazendo, você não tem, né? Não Realmente tem. isso na prática, essa emoção de perder e ganhar, desde pequeno é importantíssimo. Eu comecei com 8 ou 9 anos de idade, então desde muito cedo eu aprendi realmente a estar o tempo inteiro disputando, ao tempo inteiro vencendo, né? E ao tempo inteiro perdendo também. Isso é fundamental. E as memórias realmente são inesquecíveis. A gente falou sobre o projeto social com as 400 crianças, Ricardinho, mas eu queria falar um pouquinho sobre, depois que você se aposentou, tem o quê? 2 anos de aposentadoria? 2 anos, dá 2 anos, 2 temporadas, Pronto, aí você está como dirigente do Maringá, só que nessa temporada o Maringá sofreu um probleminha aí com o patrocinador, né? Inclusive, isso apertou o bolso aí, muitos jogadores sem receber e, enfim, você tendo que também fechar esse projeto social. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade no momento em que o Maringá Vôlei estava em 7º na Superliga, é isso? 7º, em 6º, 7º, ficou o tempo inteiro, que era, basicamente, o time foi montado para isso, né, para chegar ali entre 7º e 6º lugar, o orçamento era esse, né, a ideia realmente era permanecer entre as 8 principais equipes do voleibol, da elite do voleibol brasileiro, que eu considero aí um dos campeonatos mais fortes do planeta, né, a Superliga. E quer dizer, são 7 anos que eu tenho essa equipe aqui dentro de Maringá, sempre com muita dificuldade, tá? Deixar bem claro que não é que foi só essa temporada. E esta temporada que foi o mais fácil, nós conseguimos aí, teoricamente, o patrocinador master da equipe, foi o ano que nós tivemos o único problema nosso seríssimo de não pagamento do contrato e do patrocinador e do salário dos meninos, e depois a gente sabe que vira essa bola de neve, e os jogadores nos deixaram, né? Isso foi uma coisa muito triste, porque tive que abandonar a aposentadoria, voltei às quadras, participei de 2, 3 jogos, se não me engano, esses finais, até a pandemia cancelar todo, né, o Corona cancelar todas as partidas esportivas, né? Eu estava presente dentro de quadra já, estava jogando, porque a ausência de jogadores, perdemos 8 jogadores por não pagamento dos salários, e muito triste, é algo, assim, é difícil falar, porque você nunca imagina que você possa passar por uma situação, né, de um patrocinador assumir 100% toda a equipe e depois nos deixar na mão para pagar apenas 4 salários. É algo que o Brasil vem passando muito, né? O Brasil, o esporte em si, o voleibol, alguns times também tiveram problema de salário, mas normalmente eles tinham 2, 3 patrocinadores que você conseguia aí arcar com parte salarial, tanto dos jogadores quanto do escritório, quer dizer, uma parte administrativa. Existem pessoas por trás disso, famílias por trás disso, e dessa vez não, dessa vez era um patrocinador único, e realmente foi um baque, está sendo um baque muito grande, né? E as coisas aí vão andar de uma forma que realmente só os advogados aí vão poder tomar conta dessa situação agora. E que pé que tá, Ricardinho? Isso, a situação está assim, os advogados estão conversando, com certeza, a partir de semana que vem, né, as coisas vão andar por esse lado, né, onde eu tentei ao máximo a conversar com eles para tentarem solucionar esse problema da maneira mais amigável possível, mas ficou inviável, e agora realmente são os advogados que estão tomando conta da situação, e vamos ver, né, espero que se resolva o quanto antes, espero que é difícil saber, né? A gente sabe quando parte para esse lado, é complicado a gente entender a justiça, como ela vai reagir diante dessa situação aí, realmente contratual, que eles não cumpriram. E eu li que até por conta dessa negociação contratual te impede de buscar um outro patrocinador, né? Para, de repente, colocar o teu time em outra cidade, em outro estado. Não, agora no momento não, acaba agora esse mês, tá? Esse mês acabou o contrato com eles agora, por isso que essa parte de advogados vai entrar em ação, toda essa parte aí, né? E então agora não, existem uma pessoa cuidando para mim, procurando no Rio de Janeiro, tá? E 2 pessoas que são meus amigos, se tornaram amigos, né? Estão também tentando conseguir algo em São Paulo.
Então as coisas estão paradas. Começou a andar em São Paulo, mas depois de tudo isso que aconteceu em São Paulo parou, muita confusão política, né? A gente está vendo, a gente vem acompanhando os noticiários, então deu uma estabilizada novamente, parou, mas as coisas estavam andando através de e-mail, através de videoconferência, para que a gente pudesse levar a equipe de Maringá, né, para o interior de São Paulo ou Rio de Janeiro. A gente falou um pouquinho de política, eu queria tocar no momento que o país está passando por ideologias tão diferentes e, por consequência, a gente, no meio de uma pandemia, tendo que lidar com isso, né, Ricardinho? Eu queria saber a sua opinião em relação ao atual momento do Brasil e o que isso afeta diretamente aí no seu pensamento. Bom, afeta completamente. Eu acho que essa parte política confunde muitas pessoas, né? Atrapalham muito as negociações, não digo só do esporte, né? Eu digo num geral. Você sente a população, aqui mesmo em Maringá, já é um pouco, creio eu, né, entre aspas, um pouco melhor ainda do que São Paulo vem passando, do que Rio de Janeiro, as grandes cidades vêm passando, né, vivenciando. Mas é um baque muito grande. Aqui o comércio foi liberado, né, a prefeitura liberou o comércio, reabriu as portas e fez novamente a coisa andar com uma certa segurança e a população cumprindo as regras, né, e os decretos como tem que ser cumprido. Eu acho que o povo fica um pouco na dúvida, né? O brasileiro fica um pouco na dúvida de quem respeitar e o que é certo e o que é errado. Eu acho que isso é uma coisa que, independente do lado que você está, né, direita ou esquerda, eu acho que você tem que ter uma direção muito certa e fica uma briga, né, que atrapalha um pouco a nossa situação. Quando eu falo nossa situação, é o povo brasileiro, tá? Eu acho que atrapalha um pouco da gente saber o que é certo e o que é errado, do que a gente deve realmente fazer, do que vai acontecer com a gente, né? Existem aí muitas pessoas. Eu venho passando, antes do corona, essa dificuldade de conseguir patrocinadores, de conseguir realmente aí que a política em si ajude o esporte, né? Você imagina agora como vai ser, né? A gente vê que a gente sofre na saúde, a gente sofre na educação e o esporte, né? Então o esporte, essas duas aqui, o terceiro é o esporte. Você imagina agora, pós-pandemia, né, o que vai acontecer com a ajuda aí da nossa política, né? Você tem alguma opinião formada em relação às atitudes do presidente Jair Bolsonaro? Bem, eu acredito que ele está no caminho certo, eu acredito que ele tem que realmente tentar ajudar as duas partes, né? Eu acho que a gente tem que poder também trabalhar, poder fazer as coisas, mas obviamente, respeitando certos limites, né? Porque a saúde humana tem que prevalecer de qualquer forma, né? O perigo, o contágio, a gente sabe que é muito grande, mas eu acho que realmente também o empresário, o cidadão, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Tem que ter realmente um limite, como vem acontecendo aqui, teve alguns bloqueios, mas depois foi liberado aos poucos, né? Foram averiguando semanalmente, né, o crescimento do vírus, não, permaneceram, baixou, alguém que exagerou rapidamente, os nossos políticos aqui deram uma segurada, né, o governador, etc. Eu acho que tem que ser assim, algo bem calculado, mas que também não pode bloquear tudo e deixar realmente todo mundo trancado dentro de casa e não fazer as coisas acontecerem, repito, da forma que tem que acontecer, sempre com segurança, sempre respeitando, uso de máscara, etc, 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 limite, né, de pessoas, contágio, de contato, de distância. Eu acho que isso é primordial. Ricardinho, eu queria falar sobre um momento da sua carreira que não tem como não perguntar, né? Eu tô aqui, eu sou jornalista de frente com o maior levantador da seleção brasileira e que em 2007 passou por um momento delicado da carreira, né? Tranquilo para a gente conversar sobre isso? Claro, claro. Ah, então tá bom. Porque já se passaram 13 anos aí dos Jogos, né, do Plano Rio, já faz bastante tempo. Você foi cortado no momento em que você era um dos melhores jogadores do mundo, né? Eu queria saber, claro que você já falou isso muitas vezes, mas lá no fundo, Ricardinho, eu queria saber se realmente você superou. Por que essa sua briga com o Bernardinho se transformou na novela do voleibol brasileiro? Porque houve tanta polêmica, tanto segredo, e que se realmente na época falava que era o assunto considerado o maior segredo do voleibol do mundo, enfim. É verdade tudo isso? O que tem de verdade, o que tem de mentira? Conta alguma novidade para mim, porque o que já está na imprensa já saiu. Eu quero alguma novidade nesse caso. Não, nada. Eu acredito que foi muito falado, né? Eu acho que com certeza a imprensa pegou
palavras picadas de algumas pessoas, alguns jogadores, algum da comissão técnica, e a coisa foi se criando, né? Ela foi montando um quebra-cabeça. Realmente eu acho que foi muito tempo junto, convivência, né? A gente sempre discutia bastante, sempre foi assim, não foi nada diferente, e chegou um limite que ele achou que ele deveria ter feito o corte, fez o corte, e aí ocasionou tudo isso, né? Porque se fosse realmente algo que tivesse um segredo de Estado, como dizem que foi, né, isso seria revelado, obviamente, pelo Bernardinho, né, sem problema algum, ele revelaria isso, falar, o Ricardinho fez isso, né, mas não foi isso, ocorreu realmente, foi um desgaste, com certeza absoluta, isso eu falo há muitos anos que eu venho falando isso, né, obviamente no período você fica bem magoado e chateado, né, nos primeiros anos que aconteceu a situação toda, mas obviamente tudo passa, tudo é passageiro, e depois nós voltamos a nos falar em 2010, e realmente o desgaste maior que foi o diz não me diz, não teve nenhum segredo de Estado, como dizem, e realmente a imprensa, e eu não digo que nem por mal, tá? Quando eu falo a imprensa aumentou, não é nem por mal não, é porque escuta uma palavra, pega, né, o que calha da situação e coloca, o outro coloca outra, e aí houve várias situações que citaram coisas que, para mim, se tornou até engraçadas, algumas delas, né? E que hoje não tem nada a ver, há muito tempo não nos conversamos, eu voltei para a Olimpíada de 2012, tudo acertado, já voltei, né, realmente em 2010 para ter voltado também ali, então faz muito tempo e são literalmente... Virou uma lenda, né? Essa história virou uma lenda dentro do Eu já voleibol. estava com Virou medo uma de lenda. pedir uma entrevista para você, que eu te falei no bastidor, Não, né? tá vendo? Falei assim, meu Deus! Mas nós, obviamente, é muito tempo, né? Cada um segue sua vida. Nós nos encontramos esporadicamente em alguns eventos ou jogos, tal, com os jogadores, é tudo normal. O WhatsApp a gente conversa tudo normalmente. O Bernardinho encontrei uma vez no aeroporto muito tempo atrás, a gente não conseguiu nem conversar direito, que as pessoas, né, se assustaram até de ver nós dois conversando, né, e a gente bateram o maior papo ali, e tirando mais foto do que conversando. Nós ficamos tirando foto, porque todo mundo falou, pô, preciso tirar foto aqui desses dois que ninguém vai acreditar, né, os dois conversando no aeroporto, a gente se cruzou em Campinas. Então faz muito tempo isso já, e realmente não tem nada e não tem nenhum segredo de Estado. Eu acredito, e é o que eu acredito, que foi um desgaste muito grande de muitos anos trabalhando junto, treinando. Não é fácil. Você convive aí dentro do seu trabalho, né? Se você tiver um longo tempo, algumas horas a mais do que é o normal, você já sente esse peso da pessoa, né? Com certeza o lápis, a caneta dele que caía 2, 3 horas, depois de 6 horas a caneta dele caindo toda hora, vai te incomodar de uma forma completamente diferente. Eu tenho certeza disso e eu creio que foi isso que aconteceu. Ricardinho, a gente sabe que você tem um gênio forte dentro de quadro. Eu acho que isso para um esportista do seu teor, da sua produtividade é primordial. Eu acho bacana isso, até porque você foi treinado por um treinador também nervoso, né? Bravo, sangue quente. Mas é só na quadra também, ele é só na quadra. Fora não assusta muito, não. Então, eu queria saber isso. Por que essa fama do Ricardinho de ser o garoto mau, de ser o indisciplinado, de se considerar polêmico, por que foi feito tudo isso ao redor do seu nome? Repito, eu acho que era uma característica que eu tinha muito grande. Eu era realmente dentro de quadra uma pessoa que, para falar a verdade, eu lembro ultimamente, assim, venho pensando um pouco, passou essa semana, passou na televisão a nossa conquista, todos os jogos, né? E eu falei, nossa, eu não lembrava do ginásio, do público. E realmente eu me dou conta que quando eu entrava em quadra, eu enxergava os torcedores tudo embaçado. É uma coisa meio louca, né? Às vezes tinha iluminação até mais forte no público e eu não conseguia enxergar o público. Eu acredito que realmente eu me transformava bastante. Era uma característica que eu gostava muito, né? Eu gostava muito de entrar dentro da quadra e tanto ir para cima do adversário, mas principalmente esse grupo nosso, ele foi formado de jogadores com uma característica muito forte, né? Se você pegar, eu acredito que até o André Nascimento não, que é o oposto canhoto, que era um cara mais pacato. Os demais, todos eles extremamente agressivos dentro de quadra, quer dizer, é uma briga constante. Eu acho que é um pouco disso, né? E aí tem né, em toda a história, né, tem o bom mocinho, né, que é o que mais dá entrevista, né? E tem, obviamente, o que passa reto, que tá pé da vida, que perdeu uma partida, né, e que não quer falar com ninguém,
né? Alguns escondem, alguns conseguem lidar com a situação. Eu acho que é um pouco característica pessoal e individual de cada um. Mas, obviamente, nunca nada contra ninguém, né? Contra nada. Mas se você cria, é normal, a gente vê isso no futebol mais do que ninguém, quer dizer, os caras estão mais expostos aí do que a gente possa imaginar, né, meu? E o cara dentro de quadra é outra pessoa, e conversa com o cara, encontra o cara, fala, meu, como é que você podia ser daquele jeito, né? Nem imaginava que você fosse dessa forma. Eu acho que isso faz parte, eu, na minha opinião, acho isso super importante para qualquer modalidade, para qualquer profissão, você ter realmente uma personalidade forte, e assumir os riscos, né? Assumir, porque você tem sim o bônus, mas o ônus, com certeza, ele vem também, e você tem que saber colocar na mochila, colocar nas costas e falar, meu, é mais um peso que eu tenho que conduzir aí. Ricardinho, o que você acha que de tudo isso ficou de aprendizado aí, tanto para a tua carreira profissional, mas também para o pessoal? O que você trouxe de positivo de tudo isso que aconteceu com você? Nossa, muitas coisas, né? Primeiro de tudo, sem dúvida alguma, que a idade e a experiência de vida, né, te revela lá na frente, não tem jeito, né? Então, com certeza, obviamente, algumas coisas eu poderia ter evitado no sentido, né, de falar, né, agora aos 44, 45 anos que eu faço agora, né, poderia ter evitado algumas confusões, poderia ter evitado alguns cartões amarelos ou vermelhos, poderia, mas a idade ela é sensacional. A idade é maravilhoso, maravilhoso, ela te ensina, né? A vida por si só te ensina. Eu acho que é isso, eu acho que algumas coisas, de repente, poderia ter certo limite, mas com 20 e poucos anos de idade, até 30, digamos, né? Você não tem do que você tem agora com 45 anos de idade. Mas não me arrependo. Se você perguntar, você mudaria, você se arrepende? Não, não me arrependo. Eu acho que tudo sempre foi por uma boa causa, tudo foi sempre buscando a vitória, tudo foi sempre pensando no bem comum. Né? Então isso eu tenho certeza e fico contente. E assim, não me imagino, para te falar a verdade, fiquei pensando, não me imagino com outra característica, de repente com o estilo do André Nascimento, com o estilo do André Heller, pode ser, né? De alguns jogadores, né? Mas do próprio Giba, né? Tendo ali, sabendo lidar com certas derrotas. Eu entrava realmente extremamente estressado depois de uma derrota, com algumas jogadas que não tinham dado certo, que eu tinha criado ela umas horas antes. Então não me arrependo porque não me enxergo com outra característica, a não ser aquela do Ricardinho de quadra que vocês conhecem. Você falou de vilão e mocinho, o Giba seria o mocinho da tua época? O Giba é meio termo, eu acho que o Giba é meio termo, é um cara que sabia lidar muito bem com a derrota, muito bem com a vitória, né? Ele sempre estava sempre com a mesma postura, a mesma característica, não mudava muito assim, mas era um cara bem estressado, um cara que gostava de ganhar e um guerreiro, um lutador também. Eu acho que o Gibi era mais o bom moço, obviamente, que era o mais bonitão, mais o galã, né? Era igual o Didio na época também, né? Então, ele com certeza, os dois ali, por mais errado que eles fizessem as coisas, eles pareciam sempre os bons moços, né? E o maluco lá descabelado e tal, que era o caso o Bernardinho e tal, sempre passava ali pelo vilão de toda a situação, né? Mas não tem jeito. Eu me identifico mais com você, viu, Ricardinho? Meio fazendo uns negócios assim e tal. Então, mas os caras tinham aquele estilo, né? Eu acho que cada um tem um estilo dentro de quadra, dentro da sua profissão, uma forma de agir, né? Mas com certeza o bom moço, com certeza eu não fazia parte desse grupo, não. Eu era mais o maluco, era mais o cara, né, nervoso e tal, e, né, sei lá, mas é normal. Mas não é ruim, não, ser o vilão, ser o nervosão. Faz parte, é característica. Verdade, eu não sei se é ruim, se é bom, eu sei que eu já acostumei, é normal já, né? Agora não tem muito mais o que fazer, né? Na época você se sentiu traído pelo Giba, Ricardinho? Não, mas na época, para falar a verdade, eu acho que foi, assim, uma sensação de ficar sozinho, né? De ficar sozinho, foi só essa, né? Uma situação que, de repente, poderia ser contornada e acredito que até eles mesmo, naquela situação, eles pensaram, no geral, que a coisa fosse voltar
o caminho o mais rápido possível, né? Voltar para o trilho novamente. Porque eu costumo dizer que um vagão meio que saiu do trilho, né? E a hora que foi voltar para o trilho não voltou mais, né? E aí não deu conta e caiu no que você falou, né? Foi falado isso, foi falado aquilo, mas falaram isso, né? E aí aumentou e transformou em algo que ficou inviável aí o meu retorno para junto com o grupo. Mas não, de forma alguma, saiu isso também, que eu fiquei, mas é natural, né? Você sair irritado com o grupo, né? Obviamente, fica um grupo, você fica sozinho. É natural naquele momento você ter essa ideia de toda a situação. Você mantém alguma amizade da época, Ricardo? Todas elas, todas elas. Converso com, obviamente que não converso diariamente, não tem como, não, ninguém, né? Mas alguns, assim, André Hélio durante essa partida, Escadinha, já a gente fala, a gente conversa durante o campeonato, quem está fazendo parte do campeonato aqui do Brasil, né, ou como dirigente, ou como jogador, né, a gente sempre se fala. Mas, assim, até mesmo, o mais legal é isso, porque até mesmo dentro, né, do grupo, quando a gente viajava, né, se formavam outros grupos, né? Então não era algo realmente que andava todo mundo em bloco, né? E nunca né? Em nenhuma empresa é assim, não tem jeito, né? Em nenhum, né, grupo, esporte coletivo com. Então não seria diferente agora com todo mundo aposentado, papai, ou avô, ou separado, né? Ou numa vida completamente diferente do que era quando não está se falando todo dia ou toda semana. É normal isso. Mas na biografia do Giba, ele dispensa um bom trecho do livro dele para contar essa história. Foi autorizado por você? Vocês conversaram sobre isso? Ah, não, mas assim, eu acho, como eu te falei, como você me perguntou e eu te respondi, né? Falei, não foi nada que aconteceu que não pode ser contado, né? Então, realmente foi tudo algo natural, que cada um, obviamente, enxerga de uma forma, né? Visualiza de uma forma, mas foi algo super natural que aconteceu lá dentro. Uma briga que, obviamente, toda a família passa por essa situação de estresse, de nervoso, né? E ele tem a visão dele, eu tenho a minha visão, que eu acho que não é muito diferente uma da outra, tenho certeza. Mas foram bons momentos. Eu acho que a gente, ser humano, tem muita ideia de ficar muito apegado às coisas ruins, né? É normal, você, né, ficar nesses 2% da coisa negativa. Mas, os 98%, 99% de glória, de momentos sensacionais que nós vivenciamos, isso é inesquecível. Seja contado em livro, seja contado numa entrevista, ou não seja contado em lugar algum, né? Quando qualquer um vê qualquer lance de qualquer jogada, que seja uma jogada no YouTube ou em algum vídeo, né, que hoje em dia tem isso, que repostem, tenho certeza que não fica só naquele lance que foi passado na rede social que você viu. Tenho certeza que cada um de nós vai lembrar do lugar exato, do ginásio exato, aonde estávamos, qual título nós conquistamos. Então é isso para mim que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Ricardinho, eu queria saber se na época te trouxe alguma mágoa saber que o Bernardinho estava tentando já colocar o Bruno como titular. O que você sentiu na época? De forma alguma. Foi falado também isso por vocês, né? De forma alguma. O Bruno é um cara que, meu amigo, né? Um garoto que com certeza passou um período gigantesco, né? Dos 18 anos dele de idade, 17, quer dizer, no início do Bruninho. Realmente ele fazia parte, ele ficava treinando com a gente em Saquarema, pegava a bola. Agora, você vem perguntar isso para mim, é complicado, porque como ele é o pai, foi criado toda essa história, é difícil a gente estar julgando isso, mas o Bruninho é um cara sensacional, pessoa que tem um carinho, é uma das pessoas que eu converso muito também, né? Eu converso muito, não digo semanalmente, mas a gente se fala, qualquer problema que eu necessito dele aqui, ou quando ele estava na Itália, os jogos que eu assisti dele da Itália, eu acho que, obviamente, ele foi crescendo muito, né? E hoje em dia se transformou nesse levantador que ele é. E do início, como eu, quando saiu o Maurício, quando eu entrei, né? Obviamente que nada de pai ou filho, né? Tem a ver com isso, mas eu acredito que também é natural essa troca, né? Ter as pessoas que realmente vão estar julgando e alegando algo que, da minha parte, com certeza, em nenhum momento ocorreu isso, mesmo porque, repito, era um garoto que ficava constantemente com a gente ali pegando bola e tomando tapa na cabeça. Ricardo, quando essa pandemia acabar, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Nossa, para falar a verdade, voltar à minha rotina
exercício físico ao ar livre. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta, né? Eu sou um cara muito caseiro, assim, eu sou um cara extremamente, passo basicamente horas e horas, muitas coisas. Aqui onde eu estou agora é o escritório meu, né, particular, né? Tinha o escritório do vôlei que eu coloquei aqui a uma quadra, então realmente eu ia a pé ou de bicicleta, né? Eu sou um cara que realmente ando a pé e bicicleta para cima e para baixo. Eu acredito que seja isso, né? Não sei, acredito que de repente o culto da igreja, que eu sinto falta de ir para a igreja também. Você é Sim, porque eu evangélico? não sou de shopping, sou evangélico. Eu Legal. não sou muito de shopping, eu não sou muito de restaurantes, etc, etc, né? Então, realmente, eu acho que a atividade física, o culto da igreja, são as pessoas que a gente convive ali dentro da igreja e no meu dia a dia de atividade física, porque se torna amigos aí também, quem você se cruza. Eu acho que essa seria a minha vontade. Por não jogar mais, obviamente, não é as quadras, né? Então, não tenho saudade das quadras assim que voltar, desesperado. É claro que você assistir um jogo e ver o seu time em atividade dentro da cidade é maravilhoso, mas eu, particularmente, não vejo a hora de pegar minha bike e poder sair com tranquilidade, sem máscara, mesmo podendo aqui em Maringá, tá? Mesmo você podendo, usando máscara, fazer... As academias abriram agora com uma certa distância, com um grupo de pessoas, mas eu procuro descer aqui na academia do prédio com horário agendado ou na academia que eu montei aqui dentro da minha varanda para poder trabalhar. Mas eu acho que é mais atividade física e igreja mesmo. Ricardinho é um homem de fé, então. Tô, graças a Deus. A família toda. Toda, a família toda. As meninas, a minha pequena namora com o pai de pastor, com o pai do menino pastor, vai para a igreja deles, a gente frequenta a nossa igreja aqui. A minha mais velha, os pais também, quem é casado, o meu genro, né, é casado com a minha filha mais velha também, é de família evangélica, da mesma igreja até. Então, com certeza, sogra, né, consegui também levar para ir para a igreja, e cunhado. Então, a família toda realmente que frequenta a igreja aí, meio de semana, final de semana, sempre a gente está presente ali nos cultos. Bacana. O que você acha que essa pandemia vai deixar de legado para a gente, Ricardo? Existe muito esse lado de ajudar o próximo, né? E de saber da importância do coletivo. Eu acredito que isso é uma coisa que realmente vai pesar bastante, essa parte. Assim, eu tenho um pouco de medo, eu tenho, e receio das pessoas ficarem um pouco mais isoladas, para te falar bem a verdade, tá? Né? Elas acostumarem com esse isolamento, com esse convívio e com essa convívio social, não, né? Eu tenho um pouco de medo, então eu acredito que eu, particularmente, acredito que esse coletivo, por viver muito na parte coletiva, eu acho que isso vai estar me fazendo bastante falta. Mas, repito, né, como as pessoas se isolaram tanto, acostumaram a fazer as coisas sozinhas, fechadas, trancadas, né, também tenho medo que muitas pessoas se fechem ainda mais, né, e aí pode ocasionar outros problemas que a gente sabe, né, particulares para cada um. Eu acho que é muito individual isso, né? Eu torço para que isso termine logo, para que a gente não se acostume, como a gente começou no início da nossa entrevista, né? Que eu falei logo de cara que eu não quero me acostumar a estar usando máscara, não quero, porque eu acho que o convívio social é importantíssimo para nós seres humanos, né? E eu acho que é o que eu mais vou levar, dessa compaixão com o próximo, dessa ajuda do próximo. E com certeza é um momento difícil, né? Eu espero que as pessoas tenham ideia do que são cidades e países que já passaram por uma guerra, né? Passaram por, né, holocausto, ou que seja algo que deve tocar o coração das pessoas. As pessoas devem imaginar o que é você não poder ir no mercado, o que é você não ter o leite que chegou lá, ou o pão, né? Porque nós brasileiros não temos essa noção do que é. Nós tivemos aí alguns períodos, principalmente aqui em Maranhão, um período de isolamento total, e o pessoal sofreu muito, né? E que dê valor a isso, né? Que dê valor, né, ao trabalho
do pequeno, do médio, do grande empresário, do convívio com as pessoas, do oi, do abraço, do tchau, do até logo, de dar a mão, de dar um beijo, né? E que elas não fiquem aí somente no, como a gente está agora aí falando por videoconferência ou entrevistas online, né? Que as pessoas não se apeguem a isso. É isso que eu vou procurar levar o meu pós-pandemia. E que isso não seja um novo mundo, né? Pelo amor de Deus, porque... Essa é a ideia que eu quis passar, que não seja um novo mundo de convivência, de isolamento, porque teoricamente você começa a fazer certas coisas, como todo ser humano, né? Vira uma rotina, vira uma coisa, né? Um hábito teu trabalhar em casa, fazer as coisas em casa, e depois você já não sai para um restaurante, você já não sai para fazer uma caminhada, você já não sai para uma academia, que também são tudo áreas de convívio de extrema importância para nós seres humanos, né? Que isso não leve para frente, é o que eu vou procurar não levar de forma alguma eu e toda a minha casa. Ricardinho, é claro que além de um mundo melhor aí para os teus filhos, para a tua família e agora para o teu neto, qual que é o teu maior sonho ainda? Nossa, meu maior sonho. Ai, não sei, eu tinha agora, antes da pandemia, com certeza era fazer com que o time se tornasse entre os 4, isso profissional, tá? Familiar, graças a Deus eu sou muito feliz, né? Tenho 2 filhas, tenho neto, agora não vejo a hora da minha pequena mais para frente casar e também tem um outro netinho, ou a minha, né, mais velha ter outro neto. Isso seriam as coisas que realmente a gente imagina, mas profissionalmente seria ver a equipe, se permanecer a equipe, seja aqui em Maringá ou fora, né, entre as 4 primeiras equipes do país. Acredito que é isso, mas acho que Deus prepara as coisas de uma forma tão louca, né, e da forma dele, que sinceramente eu estou vivendo o meu dia com você hoje, né, e amanhã vamos ver o que vai acontecer. Realmente mudou um pouco minha ideia, né, de um futuro, minha ideia de algo desse tipo, né? Então, assim, sinceramente, estou vivendo meu dia após dia, as minhas 24 horas, agradecendo a Deus quando eu acordo, agradecendo a Deus pelo que aconteceu, independente do que aconteceu, né, à noite, e seguindo em frente. Essa é o que eu venho levando durante essa pandemia e que eu estou vendo que realmente é o mais certo a ser feito hoje em dia, porque ninguém esperava uma pandemia dessa e viu o que aconteceu, né? E que o mundo tenha espaço para 2 tipos de seres humanos, os que queiram ajudar e os que precisam de ajuda, né? Quem for para atrapalhar, cai fora. Que tá difícil, né? Ricardinho, a gente vai fazer uma brincadeira agora, tá? E a brincadeira é o seguinte, eu vou te perguntar para quem você levantaria a bola. E vou te citar alguns nomes aqui, combinado? Tá. O primeiro é o Giba. Sim. Por quê? Pô, porque o cara, para mim, foi um dos melhores que eu já joguei da história, e eu acho que é um cara que não tem como não levantar uma bola para ele, é impossível eu não levantar uma bola para ele. Bruninho. Sim. Me diz por quê. Tá, tem que falar, né? Fala por quê? Pelo esforço dele, da onde tudo começou, por tudo que ele passou e o que ele se tornou. Bernardinho. Sim, pela pessoa que pela pessoa que fez o que fez, né? E permanece aí sendo um ícone, né? Ele faz coisas extraordinárias, mesmo fora de quadra, e com certeza uma pessoa que eu aprendi muito, né? Mesmo as pessoas achando que não, uma pessoa que eu aprendi muito, tanto com a convivência com ele, como dentro de quadra, e um cara que tem uma característica um pouco parecida com a minha. Ari Graça. Sim, onde começou, ele se tornou presidente em 97, foi o primeiro ano dele quando eu cheguei na seleção, e um cara que com certeza fez muita coisa pelo nosso voleibol. Jair Bolsonaro. Sim, eu acho que é um cara que está assumindo muitas broncas e, infelizmente, num período de muita notícia que vaza e coisas inesperadas, e não queria realmente estar vivendo e passando o que ele está passando com toda essa bomba aí que está nas costas dele. Com certeza levantaria uma bola para ele. Mas em algum momento você se arrependeu do voto? Não, de forma alguma. Ricardinho, mas antes de finalizar o nosso bate-papo, que foi super legal, super bacana, eu queria ver as medalhas olímpicas, né? E quem tiver em casa Tá depois aqui, para acessar no YouTube, que também vai ver.
Que orgulho, que linda! Ó, vamos ver, aqui ficou mais. Aí, agora acho que ficou. Linda. Essa aqui é de Londres, tá? 2012. Linda. Ó. E essa aqui é a de Atenas, 2004. Linda. É um peso grande, Aí, é um peso grande ser campeão, viu? é gostoso. É gostoso. Eu acho que é, nossa, sensacional. Imagina você poder ter medalhas olímpicas, independente da cor delas. Eu acho que só de você participar de algo tão sensacional é inesquecível. E com certeza o Lorenzo vai poder buscar isso no YouTube e vai ter ideia do que se trata isso. Isso aqui com certeza, né, a gente guarda, né, mas aquele momento ali fica inesquecível para todos nós ou para quem já participou de qualquer Olimpíada, até mesmo, né, a parte da imprensa que entra dentro de uma Olimpíada, tem noção do que é e tenho certeza que também é um sonho para todos vocês. E que bacana, né, você poder contar essa história pro Lolo agora, né? Ele já um troféuzinho eu já dei para ele que estava ali no meu, né, ele sempre pegava o mesmo troféu, já peguei para ele, já levou para casa dele. O primeiro eu que dei para ele ali. Bacana. Ricardinho, obrigada pelo papo, um beijo na família, você é gente boa demais. Beijão. A nossa entrevista ficou ótima. E é isso, até a próxima. Legal, beijão, tchau, tchau. Obrigada, beijo, tchau. De nada, beijo, tchau.